Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar como conviver com pessoas detestáveis. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Bom, eu vou começar lendo o texto, que ele é um pouco comprido, mas vale a pena você ouvir. Ele está em Mateus 5, de 21 a 26, que diz o seguinte: Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Na verdade, o que ele está falando aqui, sabe o que é? Ele está falando que enquanto você não perdoa uma pessoa, você vai sofrer como alguém que foi jogado numa cadeia, né? E você não sai de lá enquanto você não perdoa a pessoa. É isso que ele está querendo dizer aqui. Bom, o maior objetivo de todo cristão, sabe qual é? É você amar quem te odeia. Jesus fez isso com toda a perfeição, né? Ele foi lá e entregou a ele mesmo, né, para ser crucificado por um bando de ingratos, né, que somos eu e você, que estão lá só fazendo maldade, fazendo um monte de coisa ruim, pecando, enquanto ele, que não fez nada de errado, foi lá e se entregou por nós, né, por amor a nós. Então, ele foi o primeiro a amar perfeitamente pessoas que eram odiáveis, né? Talvez você não se sinta uma pessoa muito odiável, mas a verdade é que todos nós temos pecados e a gente não mereceu esse sacrifício de Jesus, né? Ele fez por nós sem a gente ter merecido. Eu não consigo pensar em nada mais difícil, né, do que a gente amar alguém que é detestável, mas isso é essencial para a nossa vida cristã. Lá em Mateus 5, 46, 47 diz: Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Daí você está convivendo com aquela pessoa que você acha detestável e fica pensando, puxa, se Deus gostasse mesmo de mim, Ele não ia me fazer conviver com essa pessoa tão terrível. Mas a verdade é a seguinte, se o nosso maior objetivo deve ser esse, né, deve ser amar as pessoas que não merecem, né, porque isso é a coisa mais difícil que tem para fazer e foi o que Jesus fez por nós. Então, se esse é o nosso objetivo, como é que você espera que você vai aprender isso se você só vive com gente adorável? Quem só convive com gente adorável não tem como começar, como aprender a amar gente detestável, né? Você só vai aprender isso se você conviver com pessoas que não são legais. Porque Jesus já está falando, mas se é para amar só as pessoas que são amáveis, todo mundo faz isso. Ele falou, os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, eles eram assim, o maior símbolo de corrupção que tinha. A mesma coisa que você falar, até os políticos corruptos também amam as pessoas que os amam. Isso é fácil, isso qualquer um faz. Não é isso que Jesus está pedindo, Ele está pedindo para a gente ir além, né? Para a gente fazer uma coisa que não é instintiva. Porque tudo que é instintivo é muito fácil de fazer, né? Só que daí você não passa de um animal. Né? E não é para isso que Deus nos criou, né? Ele criou a gente para amar e para amarmos também uns aos outros. Sabe uma coisa que eu quero que você saiba, que eu acho muito interessante, é que assim, esse título desse programa é assim, sem dúvida,
o título que mais faz sucesso. Eu, há um tempo atrás, mais de um ano atrás, eu gravei um programa que tinha um título mais ou menos parecido com esse, e vocês não podem imaginar como ele é disparado na frente, o título que mais faz sucesso. Todo mundo quer aprender como se conviver com pessoas detestáveis, né? Como amar pessoas que são muito difíceis. Porque isso quase todo mundo passa. Não é fácil, a gente tem que conviver com as diferenças uns dos outros, né? A gente vive num mundo caído, então tem um monte de gente por aí fazendo maldade, né? Mas a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Tem vezes que você pode perdoar e que você não precisa mais conviver com aquela pessoa, mas tem muita gente que tem que viver a vida perdoando, né? Eu já convivi bastante com pessoas bem detestáveis e eu aprendi, né, a conviver e a continuar amando essas pessoas e perdoando todos os dias, e isso foi extremamente importante para minha vida espiritual e também para eu amadurecer como pessoa. Se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse que conviver com pessoas detestáveis, e olha, vocês não podem imaginar que nível de detestável que são as pessoas com as quais eu já tive que conviver na minha vida. Mas se eu não tivesse passado por isso, eu seria muito mais infantil. Muitas vezes a gente precisa disso para crescer espiritualmente e para crescer até naturalmente, né? Emocionalmente, a gente precisa disso. Mas eu aprendi que para você conviver com essas pessoas detestáveis, você vai precisar de duas coisas, né? Fica bem focado nessas duas coisas. A primeira de todas é você focar nas qualidades que aquela pessoa tem. É assim, gente, eu sei que tem gente que é quase que absolutamente detestável, mas sempre tem algumas qualidades. Então procura focar naquelas qualidades que todo mundo tem as suas. Apesar de todo mundo ter seus defeitos, também tem as suas qualidades. Então procura focar ao máximo nas qualidades dessa pessoa, se você tiver realmente que continuar convivendo com ela. Se você puder evitar, né, se você já perdoou e puder evitar de conviver, que ótimo, né, que você pode, mas se você não pode, foca nas qualidades dela em primeiro lugar. E em segundo lugar, você precisa focar na grandeza de Deus e no poder dele. Você precisa sempre lembrar que apesar daquela pessoa fazer algumas coisas que você detesta e que você está detestando conviver com ela, que Deus é grande, que Ele é justo e que Ele está agindo. Ele está agindo na tua vida, então não fica se sentindo um coitadinho injustiçado. Né? Lembra que Deus, através daquela pessoa, Ele pode estar trabalhando em você. Mas, como você pode perceber, o grande X da questão é foco em Deus. E assim, se você tem o costume de ter contato com a palavra, de orar, se você tem um X desse costume, se você faz X horas, X minutos, multiplique esse X, né? Porque não vai ser fácil, não é fácil conviver com gente insuportável. Então multiplique esse X, você vai multiplicar muito a tua qualidade de vida. Uma vida com Deus é uma vida muito melhor. E eu te falo, a minha vida, depois que eu passei a ter que conviver com pessoas detestáveis, ela melhorou exponencialmente, mas demais. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo eu me vi extremamente obrigada a buscar a Deus. E isso foi excelente para a nossa vida. Não tem nada melhor do que a gente buscar a Deus, buscar a vontade dEle. Então, muitas vezes, Deus pode estar usando essas pessoas detestáveis, fazendo essas coisas detestáveis para melhorar a sua vida, para melhorar a sua busca a Ele, porque Ele quer você mais perto dEle, você mais íntimo dEle. Né? E muitas vezes a gente, infelizmente, precisa disso. A gente precisa passar por coisas difíceis, né? Por situações difíceis, para buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Outra coisa super importante é não leve a palavra de Deus, as coisas de Deus, assim, em vão, fazendo de qualquer jeito. Se Deus está falando para você perdoar, perdoa mesmo. Isso é muito importante para a sua vida, até para você ter os teus pecados perdoados também, né? Dá uma olhada no que diz lá no versículo 24, ele fala: deixa a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então, se ele pediu, é porque é para você fazer exatamente isso.
né? Não fica oferecendo a Deus, estando brigado com um, chateado com o outro e, sei lá, numa rixa com alguém, não. Ele fala, olha, já nem vem me ofertar, nem se deu o trabalho de me ofertar. Primeiro vai resolver os problemas que você deixou lá pendentes com as pessoas, resolve, sabe, pede perdão, né? Fique em paz com aquela pessoa, faça as pazes e daí depois você vem me ofertar. No versículo 25 ele fala, o juízo entregará o carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade, você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Então é o que eu falei no começo, né? Se você não perdoar, o seu carcereiro, né, que vai te fazer mal, é você mesmo. Então, perdoa as pessoas para que você possa sair desse cárcere. Agora, você quer saber se você realmente perdoa uma pessoa? Tenta lembrar do que ela fez. Se aquilo ainda te causa dor, é porque você ainda não perdoou completamente. Então, pede ajuda para Deus. Pede ajuda para Ele, para que você possa realmente, verdadeiramente perdoar aquela pessoa. Muitas vezes você vai ter que continuar perdoando, que a pessoa não para de dar mancada, mas é assim, né? E a gente tem que viver, né, de perdão em perdão e viver a nossa vida livre, né, fora desse cárcere. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!